Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, 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 olá, povo. Quem tá assistindo no gravado, como vocês estão? Oi! Olha, que ambiente diferente. Olá, meninas, boa noite. Sejam bem-vindas a esse quadro novo, ao primeiro quadro sobre análise técnica. Que é basicamente uma análise técnica, né? Vocês concordam? Ou vocês querem um nome mais fofinho? Porque, olha, tô sem criatividade pra esse nome. Boa noite, Babi. Uhul. Gostaram dessa carinha aqui, ó? Desse layoutzinho? E ainda eu consigo movimentar minha cara, ó. Tuc, tuc, tuc. Bem-vindas, gente. Bem-vindas, bem-vindas. Vou começar explicando pra vocês algumas coisas. Antes, vou perguntar, vocês estão trabalhando? O que vocês estão fazendo? Ou vocês abriram a live pra acompanhar somente ela? Porque é o seguinte, é uma live que ela merece até um pouco de atenção, porque pode ajudar a gente. Eu digo assim, não precisa parar de fazer o que vocês estão trabalhando, mas olhem bastante pra tela. O Ed, você é ótimo com a câmera. Boa noite, meninas. E é uma live que é interessante vocês baterem o olho, pelo menos, estudar, pelo menos, né? Parar um tempinho, 1 ou 2 minutos, para vocês analisarem os projetos por inteiro, para que aí vocês possam voltar ao trabalho e conseguir assimilar o que eu tô falando, o que eu faria no lugar e tal, tá? Uma outra coisa que eu falei nos stories e talvez vocês não tenham visto. Se vocês, né? Porque vocês sabem que esse quadro vai ser recorrente, né? Vai ser recorrente. Eu não quero que ele acabe, até porque vocês sempre vão ter pedidos novos, se Deus quiser. E então vocês vão, com certeza, quando eu abrir essa caixinha de novo, vocês vão me mandar o projeto, porque vocês vão querer que seja avaliado e tudo. Então, isso aqui sempre é pra ter um fluxo bem legal. Tanto que a quantidade de fotos que eu recebi quando eu abri agora essa caixinha, é bem maior do que a gente vai fazer agora. Basicamente, eu peguei metade só, tá? Então, vocês vão ver que talvez quem me mandou agora não vai aparecer hoje. Pra vocês terem noção, eu peguei 11 fotos, tá? Eu ia pegar 12, mas eu acho que não vai rolar pelo tempo. Peguei 11 fotos pra gente fazer. E aí, a gente vai reciclando, tá bom? Semana. A intenção aqui não é a gente expor quem fez, tanto por mérito ou demérito, né? Isso eu acho que é assim que fala, ou o contrário. O oposto, positivo e negativo, é mais pra gente estudar juntas, tá bom? Até porque é um método que a gente pode estar em constante evolução. Vou até dar um exemplo. Um exemplo bem prático de quanto a gente está em constante evolução. Existem 2 coisas no curso que vocês aprendem de uma forma, e agora, no decorrer dos meus trabalhos, para facilitar ou para deixar as coisas bem mais estruturadas, eu tô trazendo novidade para vocês, que inclusive vai entrar no bônus depois. Os 2 exemplos que eu tô citando o totem que não tomba com o auxílio da camada em acetato, por exemplo. E o outro o que era o outro mesmo, gente? A camada, né? A questão de fazer camadas por edição de pontos nos elementos, nos apliques que são impressos. Então, são técnicas, são evoluções, são níveis que a gente vai subindo e vai trabalhando e a gente vai aderindo mais. Então, quanto mais a gente observa, quanto mais a gente trabalha, quanto mais o nosso cérebro entra em contato com essas nossas técnicas, mais a gente consegue ser criativo. Então, é uma coisa para estar sempre em evolução. Tanto que essa é a primeira live, primeira live de análise. Espero que tenha várias. E depois, quando a gente assistir a primeira e comparar com a última, tenha bastante coisas já diferentes, modificadas. E o que eu ia comentar com vocês é o fundo unificado, exatamente. O que eu ia comentar com vocês é o seguinte: se vocês são pessoas que não curtem crítica, que não curtem alguma sugestão, que tipo assim, não é que não curtem, às vezes a gente fica incomodada, às vezes não tá no dia legal pra receber, ou, sabe, quando a gente não digere bem. Então, não participem desse tipo de dinâmica, tá? Porque quando a gente joga o nosso trabalho pra fazer isso, gente, a gente vai buscar alguma coisa que a gente faria diferente. Então, é pra gente procurar alguma coisa que ou faria a mais ou faria a menos, tá bom? Só que isso é na minha visão, entende? Até porque, igual eu falei, é pra gente construir algo juntas. Então, tanto que aqui, ó, nas mensagens, a gente vai acrescentando, vai dando uma aspas, porque eu não vou tirar, tá? As mensagens, não vou tirar.
os comentários e a gente vai trabalhando todo mundo junto. Eu só quero que vocês tenham isso, porque não é pra machucar ninguém, não é pra fazer ninguém parar de fazer papelaria ou ficar, como fala? Chateado com alguma coisa. Então, assim, participem com o intuito de ser um gás para vocês tentarem alguma técnica que seja sugerida aqui e atrair para vocês, tá bom? Então, é isso. Tô animada. Anotei bastante coisa legal. E outra coisa que vocês precisam ter em mente é que, enquanto a gente tá no processo criativo, é uma coisa. Quando a gente já tem, até nós mesmos, até eu mesma, quando eu vejo já a minha peça pronta, às vezes eu penso assim, putz, eu poderia ter feito isso nisso. Então, assim, é mais fácil a gente julgar o nosso próprio trabalho quando a gente já vê o produto pronto ali na nossa mão, vem em tamanho real. Vou dar um exemplo, tá? Porque é uma das coisas que eu citei aqui. Quantas vezes, principalmente agora, foi a última festa que aconteceu isso, foi no tema... Uma das fazendinhas, tá? Que eu tive essa impressão na minha peça. Eu fui fazer o totem da cilíndrica e eu achei ele muito pequeno porque eu gosto e costumo fazer. Então, assim, ele no dimensionamento do mocap, pra mim tava ok, total ok. Só que chegou aqui, na hora que eu montei, eu achei que ele poderia ter sido maior. Então, são coisas que a gente bate o olho na peça pronta e dá outra impressão, tá bom? Então, fiquem calmas também, porque é muito fácil. Eu vou até usar a frase que todo mundo gosta de falar, que é muito fácil julgar quando já está pronto. Colocar defeito ou querer adicionar algumas coisas quando já tá pronto, principalmente nós e nosso trabalho, tá? Então, imagina terceiros. Então, vamos lá. Vou começar. Eu vou tirar a minha carinha, gente, ela vai ficar aqui, ó. Ai! Aê! Porque eu não quero muito destaque pra minha cara, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Eu preciso, por quê? Eu quero usar como ponto de referência tudo que eu ensino vocês dentro do curso, dentro do Formação Papeleira, tá? Porque lá tem técnicas pra tudo, pra tirar foto, pra editar foto, posicionamento de caixa, posicionamento da própria máquina que você tá usando pra tirar foto, que mais? Tem várias coisas que eu quero unir tudo aqui, boa noite, que eu quero unir tudo nessa live pra eu avaliar nas fotos de vocês. Então, não me mandem fotos pra essa tá ok, tá? E se continuar também mandando da outra forma, não tem problema. Mas como eu quero avaliar mais coisas, eu quero aproveitar a oportunidade que vocês estão tendo pra eu avaliar o máximo que eu posso. Então, eu quero que vocês tentem me mandar a foto já que vocês postariam no perfil de vocês, tá bom? Então, a foto já tratada do jeito que vocês gostam, no fundo que vocês gostam, tanto que em algumas fotos eu usei, umas fotos que eu percebi que já tá mais arrumadinha pra isso, eu usei os critérios dessa que eu ensino dentro do curso, tá bom? Então, ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, essa fotinho vai ser a cara lá no perfil, tá bom? Porque as lives vão ser gravadas, vão ficar lá no feed e vocês vão procurar assim, ó, por episódio, tá bom? Todas vão ser assim, fechou? Então eu vou compartilhar com vocês a primeira foto. Opa! Vou ficar assim. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu abaixar aqui pra mim. Calma que eu tô usando pela primeira vez essa bagaceira aqui, tá? O primeiro, gente, vou fazer um comparativo bem gostoso com vocês, porque eu adorei. Eu fiz uma montagem pra mostrar pra vocês a diferença de uma coisa com outra. Olha só. Eu queria tirar esse compartilhamento aqui. Não precisa. Aqui, peraí. Não dá pra parar de compartilhar esse. Não acredito. Então, deixa eu deixar minha cara maior. E aí, eu vou jogar de novo a foto pra vocês. Olha lá. Vou ficar assim mesmo, tá, gente? Relaxem e vamos lá. Essa é a primeira, tá, gente? Essa é a primeira foto que eu trouxe aqui pra vocês, pra gente analisar todas juntas. Vocês podem falar aqui o que vocês acham, o que vocês também fariam de diferente, o que vocês valorizam nisso. E algumas coisas que eu quero começar a fazer também é
salientar, tá certo. Pontos que eu gostei muito, tá? Em todas as caixas. Então, assim, primeiro que eu já amei a sobreposição. Eu enxergo realmente a criação de um cenário, porque olha lá, é um macaquinho num cipó que já tá ali numa posição bem legal, numa altura legal na árvore, porque a gente também poderia colocar ele em qualquer lugar. Ele poderia estar no chão, ele poderia estar do lado do menininho, ou exatamente atrás do menininho, mas ele está se pendurando numa posição bem interessante lá na... Gente, eu não vou tirar os comentários, tá bom? Eu não vou tirar os comentários porque eu quero que a gente acrescente junto. Mas eu acho que dá pra vocês tirarem, não dá? Vocês abaixarem. Dá uma fuçada aí, tá bom? Mas por aqui eu não vou tirar, não. Deixa eu aumentar minha cara aqui. Aí. Quem é mais expert em Insta? Fala aí. Pronto. Ó, as amigas já... O Gabriel já tá ajudando aí, ó. Digita um @, que os comentários saem. Então, o que eu já gostei? Eu gostei da criação do cenário. Eu realmente vi essa construção desse cenário e eu achei incrível. E essa questão de também trazer o nome na Milk, que é uma coisa que me atrai muito. Me atrai bastante quando ele é curto. Tanto que dentro do curso eu gosto até de falar pra vocês que eu sempre gosto de comentar que quando, no meu caso, né? Quando o nome é muito comprido, eu não faço isso, tá? Eu deixo pra caixas maiores, tipo a triângulo, né? Agora, pra Milk, quando é nome menor, eu gosto de fazer isso. Aff, gente, que coisa chata. Aí, outra coisa, vamos lá. Nossa, eu dei um zoom na minha cara aqui que não tá legal, né? Mas deixa aí. Outra coisa, agora eu vou começar a trazer os pontos que eu listei, tá bom? Então, vamos lá. Começa aqui, que eu já vi que a partir dessa foto, já é uma foto um pouco, não é tratada, mas é um pouco já posicionada pra que já é a forma de divulgação da pessoa. Porque já é um fundo legal, já tá compondo com o fundo padrão, que provavelmente ela pode postar essa foto. Só que o que eu quero trazer pra vocês? Que eu falo dentro do curso, gente, sobre algumas evidências das cores, tá? E a diferença, o tanto que o fundo, no fundo cinza, a gente consegue valorizar ainda mais, principalmente a cor verde, gente. E aí, o que eu fiz? Eu fiz duas montagens aqui pra mostrar pra vocês o antes e depois, basicamente, com o tratamento que eu ensino dentro do curso, vocês também, com o tratamento que eu costumo fazer com as fotos, que é níveis de brilho, saturação, é simplesaço, todos os celulares têm. E a outra montagem que eu fiz é um antes e depois usando um fundo cinza, tá? Pra vocês terem noção. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Ó, o que eu vou mostrar primeiro, gente, é o antes e o depois da foto tratada. Então, olha só. Olha a diferença da intensidade das cores. Olha que incrível, como realmente fica mais evidente, fica mais vivo. E é uma diferença visual bem grande, tá? Bem grande mesmo, bem grande mesmo. Isso faz diferença lá no feed, quando a gente vê todas as fotos juntinhas, pequenininhas, lá, uma do lado da outra. Quando a gente posta uma foto que ela tá um pouco escura, não evidencia cores, então acaba não chamando atenção. Aí eu fiz um antes e depois, gente, olha que legal, tá? Com a foto tratada e sem tratar. Olha isso. Olha que massa. Tá vendo a diferença? A pessoa pode até manter assim, o uso de fundo colorido, tá? Porque eu já usei assim também, principalmente nessa composição de cores de dentro da paleta, que fica bem legal, fica bem interessante. Só que eu deixei de usar, também já até falei a minha estratégia dentro do curso, que eu parei de usar por conta da harmonia que eu consegui através do fundo cinza, a harmonia do todo do meu feed, tá? Não é da foto em si, da foto na visão única, é no todo do meu feed. Então, olha o antes e depois do tratamento. Então, igual eu comentei com vocês, eu vou aproveitar, talvez não era a intenção da pessoa que me enviou, tá? Mas eu vou aproveitar as fotos que estão bem tiradas de fundo, que eu digo, que podem ser aproveitadas para postar no feed diretamente para fazer essas análises, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês o antes e depois com o fundo cinza, tá? Gente, tá com o mesmo tratamento, eu juro pra vocês, a foto tá com o mesmo tratamento de brilho, de saturação, de tudo. E olha, eu usei o Canva pra tirar o fundo, né, da foto e joguei no fundo cinza, que é uma cor parecida com a folha que eu tenho. Olha como valoriza.
Não é que fica desvalorizado no fundo verde com branco, não é isso. Mas se você comparar um com o outro, você consegue uma valorização muito maior com o fundo cinza, tá? Isso eu acho muito incrível e eu gosto. Eu só quis trazer pra vocês porque é uma forma de eu demonstrar na prática o que eu ensino vocês lá, como as minhas estratégias, tá? Então, o primeiro ponto dessa foto que me enviaram foi essa questão da iluminação ou da edição. Porque uma coisa que eu também cito muito é que eu sei que às vezes é difícil a gente ter uma iluminação natural, que ela é a mais perfeita pra gente usar. Quem trabalha com fotografia de produto, a natural é muito mais interessante. Mas quando a gente não tem, ou a casa, às vezes a gente mora numa posição, gente, que realmente o sol não ajuda. Igual aqui em casa é péssimo. Então a gente precisa partir para uma artificial. Ou a edição, tá bom? Igual nesse caso aqui eu fiz, vocês viram o antes e depois dela editada e dá real uma diferença na cor e essa questão da cor do fundo, tá? Agora eu vou voltar na foto original pra gente continuar a discussão, tá? Vou voltar nela. Vou deixar ela editada aqui. Aí. Vamos lá. Agora, outros pontos, tá, gente? Vamos lá. Na base de camada, vou falar das impressões, tá? Na base de camada que foi usada aí, tá vendo? Ó, a caixa tá num Tahiti, provavelmente, num verdinho claro, um verde limão. Aí, a primeira camada da base é um verde mais escuro. E aí, a última é uma estampa com folhagens. Eu uso bastante também estampa com folhagens, mas como essa caixa ela tá com bastante janela, tem janela do lado direito, tem janela do lado aqui debaixo do macaco, tem janela entre os galhos das árvores. Como ela tá com bastante janela, a base da camada ela fica bem evidente. Então ela acaba participando um pouquinho mais da decoração, da harmonia, do cenário que você cria. E eu achei, tá? Eu achei que o uso dessa textura, dessa impressão, dessa folhagem, atrapalhou um pouco a gente bater o olho e já entender o desenho, tá? Porque é isso que eu também gosto de comentar com vocês bastante. Eu gosto de bater o olho e eu não precisar procurar muita coisa. Então, o que eu faria nesse lugar? Eu usaria um fundo de cor única, tá? Então, eu achei que a gente poderia ter evidenciado mais o cenário que a gente criou com o menininho, com a folhagem, com o macaco, com uma cor sólida, tá? Com uma cor ou diminua as janelas. Porque imagina, pensem, usa aí a mão de vocês, coloquem no celular. Posicionam a mão de vocês de uma forma que as janelas que estão ali entre os galhos e o macaco fossem tampadas. Pensa que não tivesse janela e tivesse só a janela aqui do lado do menininho. Olha a diferença, como não atrapalha tanto e fica até interessante porque tem uma cor rosinha. Dá uma alegria, dá uma vivência, dá uma coisa mais alegre, mais divertida. Então, como tem bastante janelas, eu não usaria uma estampa desse jeito. Agora, se eu diminuir a quantidade de janelas, aí tranquilo, gente, tranquilo. Até porque tá linda, a escolha foi ótima, tá? Só por conta dessa quantidade de janelas que eu usaria um fundo de cor sólida, beleza? Tão curtindo? Vão me dando feedback, gente, porque eu também quero receber críticas sobre a análise. Fala pra mim se faz sentido pra vocês. Enquanto isso, eu vou colocando a próxima, tá? O próximo também é desse kit, tá? Porque eu até comentei que era interessante vocês mandarem só uma foto. Mas como dessa vez mandaram bastante, eu aproveitei e vou usar o restante, tá bom? Então, ó, essa é a outra caixa do kit. Deu pra perceber que é o kit. Então, como é um kit... eu analisei também no todo. Então, na combinação, tá bom? A papelaria Bertunes. O que seriam as janelas que você fala? Janela, a gente julga que é o espacinho que a gente deixa em evidência para que a base de camada participe da decoração da frente da caixa. Então, a gente consegue ver as cores da própria caixa e das duas camadas de base e acaba formando um conjunto. Geralmente é aquela... Tá vendo ali, ó? Essa caixinha tá verde clara, aí começa uma camada verde escura e a textura das folhinhas. Essa parte verde escura e a parte das folhinhas são as bases de camada. E elas estão aparentes. A gente precisa deixá-las aparentes para que elas participem da decoração. E isso é uma janela, quando a gente deixa uma abertura para elas aparecerem, tá? Então, gente, voltando... Eu vou analisar isso aqui também como um todo, como um kit, tá? Essa é a segunda caixa desse kit.
Eu vou analisar 4 fotos disso, tá? E aí a gente consegue... Eu gostei de fazer isso, gostei de analisar essas 4 fotos desse mesmo kit, porque é uma forma de eu trazer uma análise diferente pra vocês, tá bom? Não só com uma foto única. Esse caso aqui, gente, o que eu faria? Como eu tô analisando como um kit, eu trocaria a cor da caixa, tá bom? Eu trocaria a cor da caixa, por quê? Quando é um kit pequeno, ó, anotem essa dica que é o que eu faço bastante aqui. Quando é um kit pequeno, de pequena variedade de caixas, eu gosto de não repetir as cores das caixas. Eu não curto repetir, tá? Eu gosto de trazer cores, eu gosto, tanto que vocês me ouvem falar bastante sobre trabalhar com cores intensas, cores fortes, para que no meio da decoração toda, principalmente safari, gente. Safari tem tanta coisa. Não, Carol, mas tá certo, tá? A intenção é que vocês mandem mandem uma mesmo, que aí eu consigo analisar de mais pessoas. Nas próximas a gente vai se adequando. Tem mais aparência, chama mais atenção na mesa quando a gente usa uma base mais escura. Então, assim, aqui, como eu já analisei a primeira, né? A primeira, Milk. Era Milk também, né? Agora essa eu faria uma cor diferente, eu usaria uma base de cor diferente. Talvez até trocaria, ó. Eu usaria esse verde da base de camada que ela usou, esse verde escuro, usaria na caixa e ficaria sensacional também com esse laço. E valorizo esse laço, tá, gente? Que é uma estratégia que eu uso. Por quê? Eu ando usando, gente, vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu ando usando fita larga, tá? Vou até passar pra vocês no milímetro. Ai, estraguei o negócio. Eu ando usando, acho que é 32, deixa eu ver. Ela é de 38 milímetros, a fita, tá? E, às vezes, tem cor que eu ainda não fiz reposição pra essa largura. Principalmente vermelho, que a gente compra bastante pro Natal, por causa daquelas bolinhas de foto. Então, ó, pra vocês terem noção, dá nem 2 dedos, tá, gente? Eu sei que vocês não estão vendo proporcional aqui porque tá pequeno, mas vocês conseguem fazer a diferença, ver a diferença quando eu colocar uma do lado da outra. Olha só, a largura dessa azul é a que eu ando trabalhando, tá? Dá quase 3 dedos, gente, dá 2 dedos e meio meu, tá? E o vermelho eu tenho ainda, que ela é de 22 milímetros de largura. Eu ainda tenho algumas cores nessa mesma finura, que eu gosto até de falar assim, de tão estreita que ela é. Então, o que acontece? Quando eu tenho a cor pra essa largura, óbvio, dou preferência pra esse. Agora, essa daqui, quando eu preciso usar ela, geralmente eu uso duplo, tá bom? Eu uso duplo. Uso duplo, que é o que essa pessoa fez aí. Então, eu também teria feito a mesma coisa, tá? Vamos lá. O que mais que eu anotei aqui? Só isso, na verdade, tá? Porque eu gostei muito. Gostei bastante mesmo da harmonia dessa caixa. Por quê, gente? Nem sempre... É até um item que eu comentei nos stories também esses dias. Que para criar um cenário, nem sempre a gente precisa de vários elementos. Vários bichos, no caso do safari. Vários bichos pra provar de que eu fiz cenário, entende? Então aqui ela já fez uma ambientação tão legal que seria um leãozinho saindo, vamos supor, saindo de trás de algumas folhagens de um arbusto e ele tá ambientado na questão da floresta do safari. Entende? Então, assim, a gente não precisa contar uma história longa. Vamos comparar naquele caso da Emília, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Não precisa criar uma história longa. Tanto que eu fiz a malinha da... Quem lembra? Que eu fiz a história por trás da malinha da Emília. Que era só uma frase muito épica, né? Que é ela conversando com os botões dela. Então, assim, eu também não usei vários elementos. E aqui também tá bem descrito isso. A gente não precisa usar vários. Aqui ela usou diferentes tipos da costela de Adão, que eu adoro. Tem tanto 2 formatos diferentes e tem uma de cor diferente. Eu já amei, porque eu gosto muito também de trazer essa diferença de cores, tá? Quando a gente usa folhagem. Eu gosto, tá? E a fonte, gente, quando eu trabalho com números, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar alguma sinuosidade, tá? Eu gosto quando ela é traçadinha assim, quando ela tem ponta em cima, igual esse 1 tem, eu gosto. Só que quando eu uso ele em bastante evidência, eu gosto de usar com um pouquinho de sinuosidade. Não precisa chegar a ser cursiva, mas isso é um gosto que eu tenho, tá? Mas pra mim essa caixa tá ótima, não tenho tantas coisas pra chamar a atenção dela, pra dar como observação. A única coisa que eu faria é trocar a cor da caixa por conta da outra, tá? Que a gente tá analisando o kit em si agora. Vou pra próxima.
A outra também faz parte do kit, tá, gente? Que é a triângulo, tá? É essa daqui. Também não tenho muitas coisas pra ela, mas o que eu trago de observação? Essa triângulo, tá vendo que ela quase não tem janelas? Ou basicamente nem tem janelas? E é uma coisa que eu gosto de chamar a atenção de vocês, principalmente porque eu não falei que a outra caixa, a anterior, eu faria de uma cor diferente? Essa aqui, ela usou, não sei se vocês conseguem ver, mas dá pra ver aqui no cantinho de baixo, ó, no canto direito de baixo. Ela usou uma impressão de folhagem. E eu amo também fazer isso. Adoro. Vocês me perguntam muito, você só faz com Color Plus? Não. Eu adoro imprimir a caixa inteira, né, com a mesma textura, com a mesma... com o mesmo desenho. E aqui ela usou um fundo de folhagem. Só que quase não dá pra ver ele olhando lá de frente, só se olhar lá de lado. Por isso a importância das janelas. Então aqui eu faria uma janela maior. Talvez a gente conseguiria isso diminuindo a quantidade de folhagens aqui de baixo. Então eu não tiraria, eu não vejo tanta mudança tão grotesca nesse projeto, porque ele tá perfeito. Gente, ela tá perfeito pra mim. Eu faria um projeto dessa forma. A única coisa é que eu faria o aumento de janelas, tá? Pra aparecer mais as minhas bases de camada e principalmente a textura que eu trouxe na caixa. E a outra coisa que eu faria aqui é que, tá vendo? Que é Safari do Arthur, divirta-se. Adoro quando a gente consegue trabalhar frases. Eu vou confessar pra vocês que eu tenho preguiça de trabalhar frases, a não ser que eu faça igual tá aí. Eu faço camadas nas placas de madeira, só que as letras estão impressas. Só que o que eu faria nesse caso aqui? Como é uma frase, eu sentiria a necessidade de destacar o nome. E como que a gente destacaria o nome? A gente poderia ou mudar de cor e manter a impressão, igual tá aqui. Aparentemente é uma impressão, tá, gente? Ou eu faria ela na camada. Então, poderia manter a impressão, que muitas vezes eu faço isso, tá? Eu manteria a impressão, só que eu recortaria uma camada a mais no marrom e colocaria por cima. Acabaria chamando bem mais atenção também pra parte do Arthur. Eu faria isso, já que é uma frase, tá bom? Mas a caixa pra mim, assim, cara, tá perfeita. É que como eu estou procurando uma coisa pra vocês melhorarem mais ainda, aí, ok, eu achei algumas observações. Mas também isso aqui pra mim, da forma que tá perfeito, tá ótimo e o cenário tá incrível. E agora, gente, pra finalizar esse kit aqui, é a foto do kit em si, tá? É o kit todo. E eu até trouxe ela pra analisar, porque eu tenho uma observação bem legal pra ela toda, tá? Vou julgar que essa foto também já foi feita pra ir direto pro feed, tá? Aqui é mais um caso que eu provaria pra vocês que o fundo cinza valorizaria muito mais todo o trabalho visual que ela fez nas caixas. O fundo branco, uma coisa que eu comprovei por experiência própria no meu perfil é que o fundo branco, ele não valoriza nenhuma cor. Nenhuma cor. Quando é interessante usar o fundo branco? Quando vocês vão usar a foto que vocês estão fazendo para fazer uma montagem. Então, o que facilita o fundo branco? Para vocês tirarem o fundo, basicamente. Você faz um fundo liso, que é o mais fácil de trabalhar, tá, gente? Porque as nossas peças vão ter cores. Então, a gente consegue um limite melhor, tá? De posicionamento, para que o programa consiga reconhecer melhor a caixa, a peça que você quer recortar do fundo. Então, fundo branco eu indico para vocês usarem quando vocês forem fazer algum projeto de edição, de montagem, tá? Eu sugeriria que vocês trocassem o fundo e não usassem branco. Usem de outra cor. Por exemplo, olha a diferença. Olha essa foto. E agora eu vou voltar a compartilhar a foto que ela juntou com verde, tá? E sem eu usar a edição ainda. Só de ela usar o verde e em um pedacinho só, dá uma puta de uma diferença. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? O branco, gente, sozinho, ainda mais sozinho, ele não valoriza a peça. Esqueçam o branco, a não ser que vocês queiram compor como ela compôs desse jeito aqui, tá bom? Meio a meio. A gente gosta até de falar meio a meio. Usar 3 cores também é bem incrível. Imagina um marronzinho aí no meio, caso vocês queiram trabalhar com cores. Agora... vou voltar para a imagem do kit, que aí eu vou fazer outra análise, que também é levando em consideração o kit todo, tá? Vamos lá. Aqui, deixa eu já ler, ó. Já tô deletando o porta-bis do meu catálogo. O baixo valor agregado dele me faz ver que não vale a pena fazer cenário nele.
Olha, no meu tem por ter, tá? Mas eu até gostei que ele não chama mais a atenção das minhas clientes, pra você ter noção. Agora, o que é legal, Carol? Como é um... O que a gente pensa, né? A gente pensa que as mães gostam dessa peça, porque, além do valor, é um doce barato, né? Rende. Mas os lançamentos últimos da Bel, que também dá pra pôr um pouquinho, e a caixa não é tão grande, ou seja, não vai tanto material, também não é tão complicado de montar, é interessante fazer a troca, por exemplo, tá? Vamos lá. Aqui, nessa foto, eu já consigo ver as cores que ela usou no todo, tá? Então, vamos ver, ó, as 2.000 quilos lá de cima, primeiro, eu já também gosto de fazer isso. Quando a cliente, estratégia minha, tá? Porque nem todas as clientes pedem isso. Quando a cliente pede 20 caixas Milk, de cara eu já ofereço pra ela assim, vamos fazer 10 e 10? 10 com uma decoração e 10 com outra? Por quê? Vocês já tentaram fazer 20 Milk com a mesma decoração? Ontem nós fizemos 18 prisma com a mesma decoração. Gente, é um saco, não acaba, não tem fim, não rende o trabalho. Visualmente o trabalho não rende, parece que é infinito. Então, o que eu faço? Que eu até gostei e é por isso que eu até falei, tô chamando a atenção de vocês para essa observação. Quando eu faço 10, eu gosto de fazer 10. Isso eu faço, tô tranquilo. Agora, se a pessoa pede 20 caixas Milk, eu já ofereço pra ela assim, vamos fazer 10 e 10? Entende? Já sugere. Se ela não quiser, ok, ela tá no direito dela, mas sugere. E ainda usa critérios de, tipo assim, a gente consegue trabalhar mais elementos, a gente consegue trazer mais animais, já que ele gosta bastante. Então, talvez fique interessante a gente trabalhar assim, tá? Vamos lá. A outra, peraí que eu já leio esse comentário. Aí a outra observação é a cor da caixa, tá? Então, ó, as 2 milks de cima estão no verde claro. A cubo, que eu amei essa cubo. Eu amo, é minha preferida, tá? Desse kit aí. Eu amo fazer com inicial, e vocês já perceberam, amo. Então, a cubo e a triângulo estão impressas numa textura de folha, tá? E essa, eu acho que é uma trapézio. Ou é alguma caixa com tampa bem baixinha. Mas eu tô julgando que é uma trapézio. Tá no verde escuro. Como eu tô vendo a paleta da festa, e eu falei pra vocês lá no começo que eu não faria 2 caixas com a mesma cor, aqui eu escolheria uma das milks pra ser marrom, tá? E como que eu penso nisso? Vocês vão falar assim, poxa, mas daí você vai falar isso depois que você tá vendo o kit todo pronto. Não, porque o mockup serve pra isso. Tanto que quando eu envio pras minhas clientes, tudo bem que eu mando picado. Lembra que eu falei pra vocês? Eu mando às vezes, se o pedido é de 6 caixas, às vezes eu mando só 3, e aí já mando pro Yuri cortar quando elas aprovam. Que é pra eu não perder tempo, né? Pra todo mundo já começar a trabalhar. Só que depois que eu tenho os 6 modelos prontos, eu jogo todas elas na mesma foto, todas elas para caber dentro do esquema visual do 30x30, da base de corte no estúdio, para que eu veja as cores no todo. Então, quando eu estiver montando os outros mockups, eu consigo ver as cores que eu não usei. Então, por isso que eu tô comentando com vocês aqui. Olhando no todo, essa festa, eu escolheria uma das caixas e eu julgaria que é uma das milks, já que são caixas iguais, de modelos iguais. Eu faria ela no marrom. E no marrom escuro, tá bom? No marrom escuro, bem próximo da cor do laço da outra aqui, ó, que tá com o número 1, beleza? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Vocês estão curtindo? Vocês estão concordando? Quem discordar também responde aqui, a gente vai desenvolvendo alguma coisa, tá? Vai falando. Falando. E esse plano de foto, gente, é um dos planos que eu ensino no curso, viu? Quando são muitas caixinhas... a foto frontal, ela fica um pouco atrapalhada, ela fica um pouco ruim de identificar numa visão só todos os modelos. Então, às vezes, a gente tirando uma foto superior, fica interessante. E prestem atenção que essa foto superior nem tá com tanta sombra. Então, tá incrível. Ela pode não ter tido tanta iluminação, só que ela se posicionou de um jeito que ela não teve tanta sombra. A sombra que tá aí consegue ser eliminada facilmente com uma edição, tá? Facilmente. Então, vamos para a próxima. Agora, é uma caixa triângulo do Looney Tunes. Olha lá. Essa aqui, então, é gostoso, né? A gente vê dessa forma, porque a gente já vê na prática. Só falando, às vezes, falando nas outras lives, eu sei que vocês aprendem bastante também, porque vocês me mostram as evoluções. Só que, às vezes, vendo na prática assim, fica mais interessante ainda, tá? Mais interessante ainda. Então, vamos lá. O que eu faria nessa triângulo?
que eu faria de diferente nessa triângulo? Primeiro de tudo, eu faria algum aplique para eu aumentar a altura dessa caixa. Vocês sabem também que a outra coisa que eu falo no curso é que eu gosto de aumentar o tamanho da triângulo. Eu gosto bastante. Às vezes, dependendo do tema, a ponta lá, a mostra me incomoda e eu prefiro mostrar a janela em outro lugar da caixa. E olha só, tem janela. Olha, tem janela ali, ó, perto do baby, do lado do baby, e tem janela lá em cima. Só que eu gosto de trazer sempre elementos pra cima na triângulo. Então, o que eu faria? Pensando no Looney Tunes, que eu já assisti. Não preciso nem fazer pesquisa criativa pra falar isso pra vocês. Vocês podem até pensar assim, mas eu não sei nem o que eu colocaria aí, porque não vejo elementos do tema para que eu consiga fazer. Até porque é um tema, não sei se vocês já fizeram, mas o Looney Tunes é um tema péssimo para elemento. Você consegue bastante foto para os personagens, mas para elemento é uma bosta. É uma verdadeira bosta esse tema. Então, o que eu faria aqui, já sabendo disso? Porque eu já fiz esse tema. Como eu sei que eles brincavam bastante no parquinho, quem lembra? Da caixa de areia, do escorregador e tal. Eu pegaria imagens aleatórias, tá? Mas talvez com a mesma configuração de imagem. O que seria essa característica do desenho? Tá vendo que eles têm o contorno preto? Vocês podem ou pegar nessa mesma característica, que é o desenho meio que vetorizado, que a gente fala, e fundo preto, ou vocês pegam na característica de camadas mesmo, não tem problema nenhum. Já provei pra vocês que misturar camada e impresso também fica incrível. Então, eu ambientaria alguns brinquedos juntos ali em cima. Então, acabaria dando uma altura. Daria pra trazer uma caixa de areia simplesona, daria pra fazer na mão, tá? 2 retângulos, um com a cor da caixa em si, uma fitinha mais estreita para fazer a borda da caixa e um negócio sinuoso, pode até pegar como silhueta de ameba, funciona, eu gosto de fazer isso, dica. Para fazer a areia e por trás dela, olha a sobreposição, por trás dela dá para fazer um balanço com a estrutura dele e o outro um escorregador. E fica incrível, imagina. Daria mais altura e mais sobreposição ainda para essa caixa aí. Eu diria também que nessa caixa eu pensaria em também diferenciar, né? Ou chamar mais atenção para o nome da criança. Só que qual que é o problema? Isso aqui desse jeito tá fazendo parte da logo. E quanto mais a gente muda uma logo, mais a gente perde a característica do tema. Então, talvez, se a mãe gostasse ou se me agradasse, eu mudaria só a cor do Jonas Filho nesse caso aí. Então, deixaria Baby Looney e colocaria Jonas Filho talvez num branco ou talvez num azul claro, tá? Talvez que é a mesma cor da caixa que ela usou. Eu acho que é só isso aí que eu falei pra vocês. Vocês também fariam isso? Uma coisa sobre o triângulo pirâmide. De onde tiram também chamar de cone? Conseguiu entrar ao vivo. Chegou agora. Fiz 50 da Mini. Não aguentava mais ver Mini na minha frente. Exatamente. Vocês precisam usar estratégia para que o trabalho de vocês fique mais fluido. Agora eu vou para a próxima. Escolher outro ativo. A próxima é uma caixa Milk da Sky. Essa caixa Milk da Sky não tem problema que tá tampando aqui em cima, tá? Não vou usar muito essa parte. A primeira coisa que eu falo pra vocês é a base de camada, que eu faria aqui. Obviamente, faria. Eu também não gosto de deixar o bico à mostra, mas raramente eu deixo. Raramente. Mas eu também evito deixar. Eu gosto de dar altura pra ela. Nessa caixa Milk da Sky, eu faria a base de camada. Obviamente, não vou deixar nunca de fazer essa base de camada. O 2, eu posicionaria ele um pouquinho mais para tampar a Sky. Por que eu faria isso? Porque aumentaria a sensação da sobreposição. Porque como ele tá bem no cantinho, ele tá pegando só uma pontinha da Sky, só a pata ali, ó. Um pouco da asa e da pata. Então, eles estão um pouco distantes. E eu jogando o 2 um pouquinho mais para pegar a Sky, um pouquinho mais para cima, eu acabo dando uma uniformizada, que vocês sabem que eu sou apaixonada por isso que eu faço topo único, principalmente. Eu gosto de bater o olho e num redondinho eu conseguir ver tudo. Então, eu subiria mais esse 2 para ficar mais sobreposição ainda, visual, tá? Porque isso aí já é uma sobreposição, já é, tá? Agora, eu faria isso. Aí, o que mais eu faria?
Essa caixa também tá ótima em termos de camadas, em termos de elementos, só que para dar uma impressão maior de cenário, de eu estar trazendo um cenário do tema, como eu tô trabalhando com ela numa posição de estar voando, eu trabalharia algumas nuvens, tá? Talvez atrás, daria até para trabalhar em níveis diferentes, tá? E em alturas diferentes. Dá para fazer um pouquinho atrás do escudo, ali perto do L da Luísa, que o nome que tá aí é Luísa. Dá para trazer um aqui para baixo atrás do 2, que acabaria também até trazendo mais esse aspecto da sobreposição. Então eu trabalharia com um pouquinho mais de elemento no caso da nuvem, só para falar mais ainda, deixar escancarado que eu tô criando um cenário, porque eu tô mostrando que ela está voando, tá bom? Então eu colocaria isso aí. Então a base de camada. E eu faria também, talvez, eu acho que não tem, tá? Eu procurei muito na hora que eu tava estudando essa foto, mas não tem uma base, um fundo unificado. Então eu faria isso porque vocês sabem, eu já provei pra vocês o quanto é mais fácil, tá? Muito mais fácil, principalmente quando você vai fazer 10, 20 caixas. É mais fácil, então façam o fundo unificado para que vocês tenham um gabarito da posição dos elementos das caixas, tá bom? E é isso sobre este projeto. Vamos trocar. Tá muito rápido, gente? O próximo é essa aqui do encanto. A gente já tá na metade, hein, galera? Já tá na metade. Se você quiser ir lá. Essa caixa do encanto. O que tá interessantíssimo nela? Cores. Já amei. Porque eu sei que bastante gente já cai na prática de usar cores no pastel para esse tema, principalmente se a paleta da festa é no pastel. Só que também já falei para vocês que eu gosto muito de trabalhar com cor intensa, independente se a paleta é candy color. Então, assim, essa é uma caixa que eu já amei a cor, porque é um roxo mais evidente. Aí, aqui o totem, gente, eu achei interessante usar a idade. Eu nunca fiz dessa forma, eu acho. Eu acho que não, eu acho. Talvez vocês que são mais antigos aqui saibam mais que eu dos meus trabalhos, mas eu acho que eu nunca usei assim, mas achei interessante. Só que o totem, gente, eu não faço essa parte da lingueta ficar aparente na tampa. O que eu deixo aparente na tampa, que acaba dando acabamento, é a base do totem. Quem lembra dela? Eu faço ela sempre do mesmo formato da tampa, só que em tamanho menor. Então, eu uso um deslocamento interno para eu fazer uma base do meu totem. Porque essa base, além dela dar acabamento, ela dá um aspecto muito interessante para a caixa. Uma outra foto aqui pra frente vai ter essa base, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Só que esse totem também tem até outro risco. Tá vendo que a base do 8 dá pra gente ver o comecinho da lingueta? Isso é bem perigoso quando a gente quer evitar que o totem tombe, tá? E nem sempre o totem tomba na nossa mão, tá? Quando a gente tá montando aqui. Porque às vezes a gente usa papel de 240 gramas, por exemplo, e acha que ele não vai tombar. Mas na hora que a cliente tá manuseando ou a gente tá colocando na embalagem e tudo, só da gente deitar sem querer só um pouquinho mais, só dar uma quebra no papel, ele vai começar a ficar tombado. Então, o que eu faço? O totem, o elemento do totem, eu deixo ele muito rente, gente, muito rente mesmo na caixa. Eu faço isso que já é para ajudar a ele não tombar. Então, o que eu já faria? Então, o totem eu faria mais baixo, não deixaria uma lingueta assim, para não correr esse risco. Eu não deixaria essa parte da lingueta em evidência, até porque ela é só um suporte. Mas o que faz essa evidência e um acabamento é a base do totem, que eu vou mostrar para vocês numa outra foto, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas talvez algum pessoal aí já tenha entendido. Vocês entenderam isso que eu tô comentando? A outra coisa que eu faria nessa caixa é a base de camada, que também ela não tá aí. E talvez ela também ajudaria a ficar uma coisa bem mais incrível. Por quê? Os elementos, olha quantas cores tem na cacita, né? Porque, gente, é uma benção a quantidade de cores que tem nesse tema. Dá pra gente fazer umas paletas doidas. Tem muita cor na cacita. Ela também tá numa versão que não é a mesma da... Até esqueci o nome dela. Como é o nome dela mesmo, gente? Mirabel. Mirabel, né?
A Mirabel tá vetorizada. Ela tá numa condição, ela tá numa característica de imagem com o contorninho preto, a cor bem destacada, bem saturada. Então, minha mãe já tá falando misericórdia. O que que eu fiz, mãe? Falei errado o que agora? Ela tá numa característica diferente de imagem da Cassita, tá? Que é a outra coisa que eu falo pra vocês tomarem cuidado. E é tomar cuidado porque dá essa diferença visual, tá? Principalmente pra quem já gosta de bater o olho e ver quem é. Esse tema confunde a criatividade real. Teve um dia que a gente tava pesquisando algumas fotos de decoração, gente, como o pessoal faz coisa feia nesse tema, por ter tanta coisa. E então eu teria procurado uma versão da Cassita que também estivesse na mesma característica de imagem, né? Eu sei. É o tema. A mesma característica da Mirabel, tá? Eu faria isso. Mas, se eu não me engano, não tem. Da Cassita não tem. Só que tem algumas coisas assim, uma silhueta... Silhueta não. Eu sei que tem a Cassita sem detalhes. Então, o que que ela tem? Ela tem as torres bonitinha com as janelas, só que aí não tem mais nada. Tem as cores das torres, só que não tem a marcação do telhado, não tem os frisos do telhado, não tem a marcação dos tijolinhos. É uma coisa bem limpa, sabe? Então aí eu consigo usar e ainda abusar da criatividade porque não cria uma poluição visual. Igual vocês estão até comentando aí, ó, muita informação. Então usar isso, gente, principalmente nos temas... É uma estratégia bem boa, tá? Ter essa percepção é bem interessante. O bichinho aqui, o tucano, que ele é do quarto do sobrinho, né? O tucaninho, eu usaria... Não desconfigura, não. Ele acaba sendo só um estilo de desenho, mas é exatamente a Cassita. É lindo, é bem bonito. O tucano eu faria ele voando, igual vocês gostam de ver, que eu gosto de fazer, usando acetato. Então, eu aproveitaria que ele é um bicho voador. Tudo que voa, tudo que fica no espaço, flutuando, eu gosto de usar um detalhinho no acetato para fazer o negócio voando, independente do aplique, tá bom? Outra coisa, acho que eu já falei, né? É o totem. Eu colocaria mais elemento no totem, que vocês sabem que eu faço isso. Por quê? Caixa com tampa que eu uso totem é uma desgraceira. Por quê? Eu preciso fazer uma ambientação de cenário, tanto no totem quanto na frente da caixa. E isso acaba sendo um trabalho dobrado, porque pensa, numa Milk a gente faz uma ambientação só, né? Na maioria das vezes. Agora, numa caixa com tampa, tipo essa que é a cubo, que eu vou precisar fazer um totem, acaba sendo 2 ambientações. Então, no 8 ali, ó, o que daria pra fazer? Colocar a porta. Pra vocês terem um exemplo. E ainda até ajudaria eu conseguir um totem que não tomba, porque a base da porta é reta, tá? É interessantíssimo vocês saberem isso, essa característica pro totem. Quanto maior a superfície de contato, a área de contato com a tampa, mais difícil vai ser do seu totem tombar, tá bom? Mais difícil, porque como a gente vai trabalhar com as camadas na frente, que vai servir de calço, e atrás, ele não vai tombar tanto. Então, talvez usar não, eu usaria também mais elementos atrás desse totem, tá? Vamos pra próxima. A próxima. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, vai acrescentando, tá, gente? Vamos se ajudando. A próxima é essa daqui. Olha só. Essa caixa, eu achei incrível, eu amei os elementos que essa pessoa usou, eu amei mesmo. Talvez não lembraria de todos, por quê? Pra vocês terem noção, eu nunca lembro dessa roda aqui, ó, que a gente gosta de falar que é roda de carroça, que tá ali no pé do A. Eu nunca lembro de trazer isso pra esse tema, então agora eu vou gravar isso pra você ter noção. Vamos lá. Pra esse projeto, pra essa caixa, eu faria algumas coisas, tá? Eu faria... que vocês já sabem que eu gosto de fazer. Quando eu trabalho com a cilíndrica, eu gosto de fazer o aplique pegando a frontal da caixa. Então, assim, eu acabo não deixando à mostra essa parte da frente dela. Por eu fazer isso, acaba sendo uma coisa que me incomoda. Me incomoda porque eu acabo segmentando a caixa. E eu gosto, na verdade, se eu estou usando um totem, eu gosto de fazer ele meio que unificado visualmente
com o que eu estiver trabalhando na frontal. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Mas isso é um estilo meu, que é o que eu ensino no curso, óbvio. E então, por isso que eu tô dando essa sugestão. Então, aqui, o aplique aqui de baixo, onde tá 6 anos, que eu já amei que a pessoa usou a idade por escrito. Eu amo, acho muito estiloso e acho muito chique. Mas esse aplique, eu reposicionaria as coisas, tá? Não mudaria nada de elemento. O que eu faria usando o que tá aí? Eu posicionaria os 6 anos mais pro meio, daí, ó, desse aplique. E a ferradura, eu colocaria também bem no meio, bem centralizado, só que em cima do 6, né? Por trás, só que pegando a superior ali do 6. Então, acabaria dando uma altura mais retangular pro meu aplique. E ele, além de estar mais alto. Então, acabaria fazendo conversar um pouco mais com o aplique da tampa. E é isso que eu gosto de fazer nos meus projetos, tá? Outra coisa que eu faria aí cadê? É a base extra do totem, também nesse caso aqui. Tudo bem que esse totem não usa lingueta, né? Porque olha só, a gente consegue apoiar todos os elementos ali na letra 3D. Que, diga-se de passagem, eu amo quando vocês trabalham com 3D na tampa das caixas. Amo, amo mesmo. Tudo bem que essa letra 3D a gente só precisa apoiar na tampa. Tanto que se a gente só passar cola, cola pano e grudar na tampa, já tá ok. Só que por acabamento visual, eu gosto de trazer essa base no totem, que é o círculo da tampa menor, com deslocamento interno. E aí eu faço uma camada com essa base. Seria uma segunda base da tampa, tá bom? Seria uma segunda tampa, só que em diâmetro menor. Isso dá um acabamento mais interessante. Tentem. Como eu falei, vai ter um projetinho aqui que tem essa base que eu tô falando pela segunda vez. E aí vocês vão conseguir entender melhor. Não pretendo incluir essa caixa no meu catálogo. Tenho pânico de colar essa tampa. Eu trabalharia, olha só, aí agora é só um plus, tá? Perfumaria, porque a caixa em elementos, gente, ela tá perfeitaça, muito perfeita. Pra mim, ela tá sensacional. O que eu gosto? 1 centímetro, eu acho que acaba sendo 2, hein? Eu não sei dizer. Eu sempre faço esses deslocamentos dessa segunda base no olhômetro. É bem do olhômetro mesmo. Dá uma olhada, eu vou ver a distância que vai estar nessa foto que eu vou mostrar pra vocês, se é parecido com o que eu gosto de fazer, que aí vocês vão ter um parâmetro melhor. Aí a perfumaria pra essa caixa aqui, o que eu faria? Eu usaria, como eu sei que eu tenho esse material, eu pegaria um fio de corda, né, uma cordazinha, ou aquele fio de sisal, sabe? Pra ou fazer em volta da tampa, ou enrolar em algum lugar ali da letra 3D. E um desses 2 lugares eu usaria esse material. Só perfumaria. Eu anotei aqui pra falar isso pra vocês, porque é uma coisa que pode aguçar vocês em outros projetos. Mas, diga-se de passagem, pra mim, o jeito que tá aqui essa caixa, em elementos, em tudo, tá ótima. Até em cor, tá perfeita. Eu só coloquei aqui também como sugestão que, quando eu trabalho com grama, quando eu trabalho com uma ambientação, com uma cenarização de grama, de chão de fazendinha, chão de alguma coisa que eu estou trazendo grama, e principalmente aí, ó, tô trazendo um cercado, eu gosto de, na tampa, colocar verde também, tá? Verde também. Então, o que eu faria nesse caso? E acabaria, eu acho que até valorizando a letra, por incrível que pareça. O mesmo verde que tá na grama, que é o mesmo verde da camada do A, eu traria para a tampa. Eu traria para a tampa. Eu acho que ficaria incrível, porque é o que eu faço quando eu trabalho com essa ambientação de chão, de gramado, tá bom? Mas também é perfumaria, é sugestão. Do jeito que tá aí, gente, tá fodástica essa caixa. Pra mim, na minha opinião, ela tá top demais. Beleza. Olha, já foram 8 fotos. Falei? Eu separei muita foto. Vou até riscar aqui. Próxima. A próxima é do Rei Leão. É essa aqui. Ai, tá meio cheia de zoom, né? Mas infelizmente é o tamanho que eu recebi ela, beleza? Essa caixa aqui eu também amei, tá?
em disposição de elementos. Eu amei, amei, amei o cuidado que ela teve nessa questão da imagem, que é o que eu chamei a atenção para do Encanto. Aqui as duas imagens estão na mesma característica, tá vendo? Ó, as duas imagens, os dois impressos estão com o contorno preto e essa vetorização com a saturação maior, tá? Então, assim, eu gostei. Gostei bastante desse foco que ela deu. O que eu faria aqui, tá? Também é perfumaria. Por quê? Essa caixa, no estado que tá ótima. Tá super diferencial do mercado. As pessoas não tirariam e nem colocariam nada, tá? Então, assim, é uma coisa que a Decora Papel faria, que vocês veriam nas nossas caixas. Tá vendo onde tá ali todas as folhas, ali embaixo? Onde tem a costela de Adão, tem a idade? Ali, julgo eu, tá? Que como é um tema de folhagem, eu gosto, às vezes, de criar uma impressão de camuflagem, tá? De camuflagem, e eu tento evidenciar as folhas quando eu uso. E eu só consigo fazer isso quando eu uso um fundo escuro. Então, o que aconteceu aí nessa caixa na minha impressão? Eu bato o olho e, de certa forma, ali o arranjo de folhas, que é chato pra caramba pra colar, que posicionar essas plantinhas é uma bênção, quem concorda comigo? Ela não tá com tanto contraste. Ela não tá com contraste que tá valorizando ela. Ela tá num fundo claro, que é um beijinho, é o que eu gosto de chamar de sujinho. E tá linda, gente. A harmonia tá linda. Porém, eu conseguiria evidenciar ainda mais essa folhagem, essa trabalheira toda, que eu sei que dá trabalho, com o verde escuro. Pra você ter noção. O que faria o verde escuro? Eu daria evidência para esses dois galinhos de verde escuro que tem, que é a minoria. E por ser escuro, ele valorizaria ainda mais as outras folhas. Eu tô falando isso e talvez para vocês devem pensar assim, putz, mas talvez não. Tentem, de verdade, tentem fazer isso e me falem o que vocês vão achar. Mas essa caixa, ela tá sensacional. E aqui, ó, ela tá usando a base que eu estava falando pra vocês, a base do totem. Tá vendo, ó, tem a tampa da cilíndrica, tá ali perfeitinha, e olha a colagem, olha que centralização perfeita. E em cima da tampa tem um círculozinho de diâmetro. Nesse caso aqui, o diâmetro tá igual, só que também já dá uma impressão gostosa. Percebe como é interessante trazer essa base? Só que eu gosto de fazer com diâmetro menor, tá bom? Mas é essa aí. Isso aí é base do totem. É isso que eu faço pra trabalhar a lingueta. E aí eu faço camada com ela na tampa. Tá linda demais essa caixa. Linda, 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 linda. Próxima. A próxima caixa é essa aqui. Cadê? Essa caixa cubo, mas ela é uma cubo com tampa, tá, gente? Aqui, ó, tem a base do totem também. Cadê? Eu não lembro quem me perguntou, mas vocês me perguntaram sobre o distanciamento que eu uso, o deslocamento interno que eu uso pra fazer essa base do totem. E é basicamente essa distância aí, ó, tá vendo? A bomba, olha aí, ó, a bomba de gasolina do lado esquerdo, olha a distância que tem na base aí, ó, nessa lateral dessa caixa, na lateral esquerda. É essa diferença que eu costumo ter quando eu faço a minha base do totem. Eu gosto e dá, a Luciana, e dá um aspecto gostoso pra caixa. O que eu faria aqui, tá, gente? Em elementos, eu adorei. Eu acho que vocês até lembram, vocês lembram dessa festa, porque é uma história bem doida por trás desse tema. Tem até toda essa questão de posto, essa questão do carro, e na mesma característica do carro real, porque tudo tem um storytelling, tá, gente, por trás dessa festa. Mas o que eu faria aqui? Eu faria, mesmo que é uma tampa, tá? Mesmo que é tampa, eu tô fazendo a base de camada ali também. Tanto que vocês estão vendo, não sei se vocês estão percebendo, mas até na trapézio com tampa eu tô fazendo a base de camada. Tanto na tampa quanto na parte de baixo. Então, eu tô fazendo nos dois. Nessa aí, eu só faria na tampa. Só na tampa, só. Não faria na parte de baixo, tá? Porque ela nem aparece tanto. E eu não faria pra todas as faces. Só pra face da frente. A outra coisa é que nas iniciais aí, ó, que se eu não me engano é o nome da criança, né? Tô vendo ali pela caixa de trás, é Heitor alguma coisa. Eu faria uma camada
em cores, tá? Talvez um fundo, uma camada preta. Talvez o preto, que aí vai destacar mais ainda essa inicial que tá aí em cima do carro. Eu faria uma camadinha ali. Outra coisa que eu faria é que atrás desse carro, aí acaba sendo uma perfumaria também por conta da sinalização, tá? Nada assim, obrigação ou que tá faltando alguma coisa. Até porque eu achei incrível e vocês viram esse projeto junto comigo, no ao vivo. E olha só a questão da profundidade que ela conseguiu fazer ali no posto. Provavelmente aquela conveniênciazinha que é típica de todos os postos. Aí tem a camada da frente que vem as bombas, tem a árvore. Então, já tá incrível, tá? O projeto já tá incrível. São adições, são testes que vocês não são obrigadas também a fazer tudo que eu tô sugerindo aqui. Testem, vejam se vocês gostam. Porque às vezes vocês gostam, às vezes vocês não gostam, tá tranquilo. Atrás do carro, eu usaria algum outro elemento que eu já estivesse usando noutra caixa. Aí, olhando essas aqui de trás, eu vou até pensar que pode ser ou uma placa, ou de novo o semáforo, ou algum elemento que fica próximo do posto, porque eu lembro que tem uma história disso. Alguma coisa de rua, tá? Que tenha próximo do posto para trazer para trás do carro. Só para aumentar essa questão de sobrepor, só para ter mais camadas, só por isso. Só para te dar mais trabalho, tá? Só para te dar mais trabalho. E é isso. Aí tem a questão da fonte aqui na placa, ó, que eu veria talvez alguma outra só para facilitar o corte para minha máquina, que eu acho que deve ter sido tenso cortar isso, até por conta do tamanho. Então, talvez eu veria outra fonte para facilitar tanto o corte, a limpeza e de deixar mais visível, tá? Então, é isso que eu faria para isso. Tá vendo como é perfumaria? Olha lá. O caso que aconteceu, ó, eu tinha feito a placa de trânsito com os bairros atrás do carro ali, tá, gente? Mas a mãe não gostou, pediu para tirar, foi sofrido. Olha, gente, eu posso até ter clientes que podem me chamar de chata, de verdade. Só que tem algumas coisas que eu bato pé, sabia? Tem algumas coisas que eu bato pé real. Mas assim, é uma batida de pé com uma explicação do que eu faço, uma explicação do método. Eu sei que nem todas dão. Eu também tenho clientes que não dá, não rola. E a gente tá ali pra atender pedidos, né? Mas, gente, eu tento conversar muito com elas, pra justamente eu conseguir fazer do jeito que eu quero, até porque nós somos as experts nesse tipo de trabalho, né? Porque se ela quiser só a cor da paleta dela, exatamente da cor da paleta dela, com um elemento na frente, que não é o caso desses projetos, graças a Deus, vocês estão fodásticas na cenarização. Se elas quiserem uma coisa única na frente, acabou, pra que nada fique sobreposta, então ela vai lá e pede do Alucete, entendeu? Mas, ok. E agora, o último, mas não menos importante, é uma foto de kit. É uma foto de kit? É uma foto de kit. Essa aqui, ó. Olha lá. Vamos lá. Olha isso aqui que linda. Olha minha mãe, gente, falando também. Eu fazia topos em biscuit e tinha pai palmeirense que não queria nenhum detalhe vermelho. Tem cliente muito difícil mesmo, porque o gosto é bem, né, bem inflexível às vezes por alguma história. Igual essa aí que minha mãe falou. O pai, por ser palmeirense, não quer nada vermelho. Será que ele não come tomate? Talvez ele não come tomate. Porque é vermelho. Né? Jogar essas nos clientes. Ó, eu falo, eu sou chata, mas eu não sou não. Meus clientes gostam de mim. Tô brincando. A nossa última foto, a gente vai analisar também como o projeto no todo e como uma foto finalizada, prontinha, só pra ir pro feed, tá? Então, atentem-se a essas observações. O que eu faria nas caixas? Vocês já podem perceber. Eu também amei os elementos. Eu amei a ambientação, a cenarização que ela fez, principalmente a triângulo. A triângulo nesse tema aí, desse kit, foi a minha preferida. Mas o que eu faria aí em todas, tirando a Milk com o visor? Base de camada. Por que eu faria? Gente, imagina, olha lá aquela triângulo. Imagina aquela triângulo com
A primeira base no prata. Então, olha lá, a caixinha tá azul. A primeira base no prata. E a última, né, a que vem de frente, com uma impressão de uma galáxia, mas num azul escuro. Tipo a que tá ali, ó, no fundo do visor da Milk. Pensa no tanto que ia valorizar ainda mais toda aquela sinalização que ela fez, que eu fiquei apaixonada. Isso, o Bendito Elefante já citou aqui uma das coisas que eu também já ia falar. A outra coisa que eu faria é mudar as cores das caixas. Eu sei também que existem estratégias, gente. Também tem estratégias de a gente manter, tá? Também todas na mesma cor. Só que como é uma coisa que eu ensino, eu vou falar em cima do que eu ensino, que é o que eu gosto, que é o que eu sei que chama atenção na mesa. Experiências diferentes, tá, gente? Apegos diferentes. Eu faria cores diferentes nas caixas. Eu faria cores diferentes. E ainda arrisco dizer pra vocês, que é uma coisa que eu vou até fazer aqui, já avisei o Yuri. Nessa festa que a gente fez agora dos Vingadores, eu fiquei tentada em fazer uma caixa no laminado. Uma caixa. Lembra que eu fiz uma tampa, que eu sofri pra colar, ok? Mas eu sofri pra fazer uma tampa no laminado. Eu quero fazer uma caixa no laminado. Só que eu só não fiz nesse tema, porque era 15, 16 e 18 caixas, né? 16, 16 e 18. Então, assim, era muita unidade. Eu ia me lascar na quantidade de laminado, no preço, porque laminado é caro pra peste. Então, assim, eu vou fazer, já avisei até ele, que eu vou aplicar em um pedido que for 3 unidades de caixa. Então, por exemplo, vou pegar aqui pra Cristo a triângulo, porque foi a minha preferida dessa foto. Imagina fazer essa triângulo no prata. Imagina fazer ela no prata, aí vai vindo fazendo a base de camada. Azul escuro, azul claro. Ou o inverso. Azul claro, azul escuro. É que sempre, eu já falei pra vocês também que sempre perto do laminado eu gosto de colocar uma cor intensa, uma cor forte, porque valoriza o laminado. Então, assim, eu viria com uma base azul escuro e aqui na frente um azul claro. Talvez também continuaria com a impressão de um céu. Então, eu faria isso. Então, tá aqui, ó. O fundo. Isso. Diversidade da cor. A base de camada. E eu tiraria foto, gente. Vocês já sabem até que eu vou falar. A ambientação, eu sei que são estilos e eu admiro muito isso. Mas a ambientação, quando a gente usa aquele muro inglês atrás e ainda tem essa divisão do chão, sabe? Tá vendo que o chão aí da foto é uma madeira e aí ali na parede são os tijolinhos. Então, isso fica lindo, fica real lindo visualmente. Não tá nada feio, gente, não tá feio. Só que existe os poréns que é interessante a gente avaliar para que a gente tome decisões. Para tomar decisão de manter tirando foto assim, de gostar e achar que valoriza, ou de mudar o fundo, igual eu tomei meu rumo diferente. O que acontece quando a gente usa fundos de textura ou de cores diferentes, principalmente com marrom, que tá vendo que é frisado? Nós chamamos atenção para o fundo. E não é uma coisa que eu nunca quis com as minhas fotos. Eu nunca quis chamar atenção para o fundo. Então, por exemplo, se fosse um muro inglês aí atrás, a gente também chamaria atenção. É uma coisa que quando a gente bate o olho na foto, a primeira coisa que a gente vê não são as caixas. A primeira coisa que a gente vê é começar a separar, o nosso olho começa a tentar separar e definir quais são os modelos de caixa que estão na foto. Então, a gente já começa com uma dificuldade. Então, por isso que é uma coisa que estrategicamente eu mudei. Porque lá, quando a foto ficar pequenininha no feed, ficava um pouco ruim de eu encontrar o tema, sabe? Quando eu tava rolando. Eu sempre vou indicar o cinza, mas eu falo pra vocês estudarem as cores sólidas. Escolham uma cor neutra, porque vocês trabalham com muitas cores, graças a Deus. Color Plus precisa ser valorizado, porque é caro. O que eu uso é o cinza, que é o que eu me adequei, mas óbvio, eu quero chegar um dia que eu quero trocar isso. Só que procurem usar um fundo, pelo menos contínuo, ou sem muitos detalhes, tá? Sem muitos detalhes. Igual, eu mostrei pra vocês lá a primeira foto que eu trouxe pra vocês hoje, o fundo é uma composição de verde com branco.
Porém, não tem nenhuma textura, não tem nada. É cor, simplesmente cor. É mais interessante do que a gente usar cores ou fundos com detalhes. Igual esse aí é tijolinho e a parte aí do chão acaba sendo até um laminado quase, né? Porque tem os frisos da madeira. E outra coisa que eu faria que aí é perfumaria, é que eu amo. Cair um tema na minha mão que tenha bicho que voa ou que tenha elementos que ficam flutuando, tipo estrela, eu já quero trabalhar com ilusão no acetato. Então é óbvio que eu pegaria umas estrelazinhas aí no laminado e espalharia em algumas das caixas aí para elas ficarem flutuando, tá? Eu gosto. Eu gosto. Gente, olha que delícia! Todas que eu separei pra vocês eu acabei de acabar. O que vocês acharam? Fala pra mim o que vocês acharam. Vamos conversar agora sobre o pós. O que vocês acharam mais interessante? Ou o que vocês discordaram? Ou o que vocês mais se apegaram? Tipo assim, o que chamou mais a atenção de vocês que vocês pensaram? Putz, vou fazer isso agora. Vou testar isso agora, tá? Se eu colocaria acetato na cabeça? Sim. Eu ainda não fiz isso, tá? Mas eu colocaria um acetato pra dar a impressão do vidro. Eu faria assim. Eu só não escrevi aqui porque vocês nunca viram isso no meu perfil, pra vocês terem noção. Deixa eu parar de... Eita, peste! Ai, não volta no tamanho normal? Vou ficar assim, então. O que vocês acharam? Vamos conversar assim agora. Vai ficar gravada assim. Essa é a live de análise de topos e personalizados. Número 1. E aí vai ficar salva desse jeito. E essa é a minha intenção com vocês. Analisar bem de pertinho e o máximo possível, no máximo de minúcias, para que as pessoas consigam também ter insights. Então, às vezes, o que eu tô ensinando não é nem para a própria pessoa da caixa. Porque para ela tá extremamente perfeito e tá tudo bem. Porque é o método dela que ela criou, que é o que eu falo pra vocês também. Vocês aprendem as coisas, mas também pra encontrar o jeitinho de vocês, que vocês gostam. Então, às vezes, o que eu tô explicando é muito mais pra quem tá assistindo do que pro próprio dono da caixa, tá bom? Quero mandar minhas caixinhas pra essa análise, hein? Espero que vocês mandem. Espero que vocês confiem nas minhas análises, porque elas são com carinho. Não é pra destruir ninguém, não é pra deixar vocês desanimadas. Eu quero que vocês fiquem mais animadas ainda e com vontade de me fazer engolir, sabe? Aquelas coisas assim. Agora eu vou mostrar pra ela aquilo lá que ela comentou e tal. O meu fundo é papel, ele tá até manchado. Já até falei pra vocês isso, eu preciso trocar. É um papel cartão. Não, é uma cartolina. É que só não é cartolina porque ele tem uma espessura maior, uma gramatura maior. Mas ele é papel que eu comprei em papelaria normal. É tamanho de cartolina. E olha, ele tá até manchado, tá vergonhoso. Tá manchado de gordura, tá manchado de coisa que eu derrubei aqui. Tá uma beleza. E além de tá amassado. Mas o meu é isso. Quero o curso. Eu também quero. Mês que vem a gente já tem a próxima turma. Doido pra você analisar as minhas. Só não postei aí porque não postei as fotos no meu perfil ainda. Então é assim, esse quadro vai acontecer toda segunda-feira, às 8h07, pra que a gente tenha esse encontro marcado, que vocês já sabem. Color 7, olha lá, minha mãe falou. E ela vai acontecer pra ajudar vocês de uma forma diferente. Então, enquanto as outras lives que a gente faz esporadicamente, elas são sempre faladas, né? Eu sempre ensino vocês falando. Aqui eu vou usar a peça de vocês pra mostrar e ensinar alguma coisa diferente, valorizar alguma coisa, chamar a atenção pra alguma coisa. Então eu acho que vai ser mais gostoso. Pra quem ainda quer saber como participa desse quadro, todo sábado, tá? Todo sábado eu vou abrir uma caixinha. Ele tem um visual de caixinha de pergunta, mas é aquela caixinha que fazem trends. Sabe aquela coisa assim? Dia do amigo, você e seu melhor amigo. Poste uma foto com você e seu melhor amigo. Aí você clica nessa caixinha, já abre seu story pra você postar uma foto. É isso, tá? É isso que vocês vão fazer. Eu vou abrir uma caixinha no sábado, todo sábado eu vou abrir. Vocês vão clicar nessa caixinha e vai direto lá pro seu store. É automático, o Instagram que te redireciona. E você vai escolher a foto do seu produto. Escolham as fotos já como se já fossem pra serem postadas, se possível, tá? Como se já fosse para ser postadas, para eu analisar várias coisas. Sombra, posição da foto, fundo, entendeu? Vocês viram como foi bem... como fala?
bem interessante aprender essa coisa do fundo. Porque as coisas não são feias, gente. As coisas... Nada é feio. Nada é feio. Só que a gente precisa ver, só entender alguns porquês para que a gente faça escolhas. A gente pode escolher manter ou a gente pode escolher mudar para tentar ficar diferente, para tentar ficar melhor. Porque a experiência visual não é só nossa. O nosso produto, ele é vendido através de foto também. Então, a gente precisa pensar nisso, tá bom? Que é uma vitrine. Então... Posta a caixinha de novo para que possamos te marcar. Gabi, faz tudo ficar fluido demais. Muito bom de assistir. O importante é que tira as dúvidas. Estou fazendo a festa do meu filho. Vou te mandar o projeto para tu me ajudar. Pode ser? Sim, manda lá que assim que eu conseguir eu já ajudo vocês. Amei a make. Vocês não terem noção do tempo. Pode me dar dica para o tema do lobo mal? Fugindo do tema 3 porquinhos de chapeuzinho? Eu lembro de você. Você mandou na caixinha de pergunta, não mandou? Vou responder hoje isso aí. Eu vou sair, vou jantar, vou tomar banho e vou sentar minha bundinha ali para responder a caixinha de quarta-feira, que eu tô atrasada com vocês. Pode me dar dica? Deixa eu ler de novo. E aí eu consigo te responder melhor. Só vou abrir aqui que tem uma pergunta. É triste porque não analisou a minha caixinha. Fiquem tranquilos, eu vou analisar de todo mundo que mandou. Porque agora eu tenho um arquivo, né? Então, assim, as que não foram analisadas hoje vão aparecer alguma outra vez, sim. Porque tá tudo printado no meu celular, tá bom? Obrigada por vocês terem assistido até agora. Gostei, achei fluido. Foi bem do jeitinho que eu pensei, graças a Deus. Eu adoro quando as coisas acontecem pelo menos um pouquinho perto do planejado. Pode ser melhor, mas pelo menos perto do planejado, né? Obrigada, boa noite. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Tenham coragem, tenham vontade de participar desse quadro. Ele é interessante. Vocês viram, a intenção não é falar quem é. As pessoas também não precisam se manifestar aqui falando, é minha. Não precisa, relaxem. É tema de matéria, tá? Então, valeu, beijo e a live vai ficar salva, tá bom?